Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o senhor Marcos Palombo, fundador da ONG História de Papel, filatelista, numismata, pesquisador, criador e fundador do Museu Filatélico Numismático Brasileiro. Também Marcos Palombo é bacharel em turismo, com pós-graduações em planejamento e cursos de extensão em cerimonial, protocolo, etiqueta e organização de eventos. Marcos Palombo é também poeta, músico, compositor e artista plástico. Boa tarde, Marcos Palombo. Boa tarde. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Marcos, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória e o surgimento de seu interesse pela filatelia e numismática. Bom, eu, quando criança, colecionei de tudo, né? Eu tinha coleção de insetos, de chapinha, de caixa de fósforo, e com 10 anos eu comecei a colecionar selos. Também eu lia dicionário, eu gostava de fazer cursos diversos, eu fiz curso de desenho, de datilógrafo, de qualificação, de porteiro, várias coisas, né? Com o tempo, eu fui percebendo o aparecimento da coleção de história postal, né, que veio substituir ou complementar aquela história da coleção clássica, que tinha todos os selos do Brasil, né? E aí eu entrei em história postal. E mais tarde eu percebi que a história postal não contava só a história dos Correios, não contava também a história do Brasil, né? Então eu percebendo isso, eu idealizei o museu e fundei a ONG em 2008 com esse objetivo de criar o museu. Entendeu? Certo. E eu queria saber, o que é um museu? Como é um museu? Bom, o museu, eu fundei a ONG em 2008, imediatamente criei um site para o museu, coloquei na internet, e já em 2009 ele era primeiro lugar na pesquisa Museu Filatélico, ainda hoje, né? Em segundo lugar, a gente encontra a Sociedade Filatélica Jundiaense indicando, está em segundo lugar porque indica o MUFNUBRA, o meu museu, para a pesquisa, né? Na pesquisa Museu Numismático, a gente disputa primeiro lugar com o Museu do Itaú. Eu disputo primeiro e segundo lugar com o Museu Imperial nas pesquisas Museu do Selo, Museu de Selo, né? O que a gente tem as peças da coleção, do acervo do museu, vinculado à história. Ele servindo como marcador da história, contando a história do Brasil. Pois entendeu? O projeto prevê ainda vídeo interativo no museu e ônibus com uma coleção itinerante, tá? Para quem não puder ou quem estiver distante do museu físico quando esse existia. Perfeito. É uma coleção de selos, cartas e cédulas, né? O que você acha, Marco? O que tem de interessante nesse acervo? Sim. Poderia nos descrever algo? Sim. A gente percebe que os selos e as cédulas elas servem como marcadores da história, elas contam a história, né? Sem dúvida. A gente vai ver o selo comemorativo, ele está sempre contando a história de alguma coisa, o selo é referente ao centenário de tal acontecimento. Mas as cartas, elas são especialmente especiais, lindo. Elas são realmente especiais porque elas contam a história, elas são únicas, né? Então, eu comecei a ter acesso a peças que contam a história do Brasil no momento histórico assinado pelo personagem da história, né? Então, eu tenho coisas que falam do início da colonização, do império, da independência, das revoluções, logo assim que aconteceu a independência, e de coisas mais modernas. Perfeito. Interessante, o selo comemorativo do Brasil, como você acabou de falar, mostra muitos fatos importantes de nossa história,
Inclusive, há um selo comemorativo onde aparece a Pedra de Tapuca, em Icaraí, que foi símbolo de nosso município, né? E também serviu de ex-libris do Barão do Rio Branco. Isso. Então, eu acho que a coleção de selos do Brasil comemorativo nos orienta muito, mostra muito de nossa história. Então, eu tenho isso e tenho mais as cartas que elas contam mesmo a história naquele momento histórico, né? Por exemplo, eu tenho cartas assinadas por reis, rainhas, por príncipes e pelos personagens. Eu trouxe algumas peças que estão aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma carta de 1698, assinada pelo rei de Portugal, Dom Pedro II de Portugal, né? O Dom Pedro II que a gente ouve falar tanto, é um antepassado dele, 1698, assinado por ele próprio. Está aqui, ó, ele assinava rei. E aqui ele está tratando da construção de uma fortaleza no Brasil. E eu queria colocar aqui também que é peça original, né? Sim, tudo original, Tudo original. Não tem cópia de nada. Né? Aqui eu tenho uma carta de 6 páginas, uma carta de privilégios, assinada por Dom João VI e outras autoridades, né? As outras autoridades. São 6 páginas dizendo o que o portador dessa carta podia, né? Só podia. É como diz o nome, uma carta de privilégios. Né? E eu tenho, como já falei, centenas de peças. Né? Eu trouxe só algumas para mostrar que a gente conta a história desde o início da colonização até coisas mais modernas. Aqui, por exemplo, uma carta da independência da Bahia. Né? A gente conhece que o Brasil ficou independente em 22, né? Com o Grito do Ipiranga. Mas eu tenho mais de 20 cartas só da independência da Bahia, e todas originais e oficiais. Está aqui, ó, SNI, Serviço Nacional Imperial. Então, é do fronte, lá o povo brigando lá na Bahia, ainda pela independência, né? Aqui, Guilherme Nabuco avisa que esquadra inimiga se prepara para sair da Bahia com bandeira falsa. Então, esse momento histórico foi registrado pela pessoa que estava lá vivendo isso. Eu tenho aqui também uma carta de 1825 da Confederação do Equador, também oficial, Serviço Nacional Imperial. Né, sobre batalhão de pardos, né, nessa revolução que foi a Confederação do Equador, também pós-independência. É interessante notar também, essas dobras aqui, de como eram as cartas na época. Ainda não tinham inventado o envelope, né? Então ela era dobrada e o selo era o que se usava para fechar, e também não existia o selo. O selo é de 1843 no Brasil, né? Então, isso é como ia a carta. Aqui, de 1827, uma carta secreta do Império, está aqui, ó, secreta, onde o Conde de Valença avisa da chegada de Liverpool do então revoltoso e condenado Manuel de Carvalho Paz de Andrade e manda tomar providências, manda segurar o cara, que está vindo de Liverpool, um documento secreto do Império. Essa pessoa depois veio a ser governador de estado, né? Aqui eu tenho uma carta de 1831 do Visconde de Alcântara, tratando sobre o projeto de imposto dos dízimos. Aqui uma carta de Diogo Antônio Feijó, de 1832, quando ele era ministro da Justiça, e o Diogo Antônio Feijó ficou mais conhecido como Regente Feijó, por ter sido regente do Império de 1835 a 1837. Portanto, aqui quando ele era ministro, antes de ser o Regente Feijó. Aqui, já chegando na República, eu tenho uma carta de 19 de novembro de 89, a proclamação foi 15 de novembro, do Palácio do Governo Provisório do Estado de São Paulo, assinado por Prudente de Moraes, Rangel Pestana e Joaquim de Souza Mursa. O triunvirato que foi o primeiro governador de São Paulo pós-república. Aqui ele conta como foi a proclamação da República em São Paulo, como que o povo reagiu, né? E assinam, todos 3 assinam esse documento. E aqui, mais recente ainda, telegrama de 3 de junho de 22, esse aqui, de Epitácio Pessoa, presidente agradecendo felicitações pelo seu aniversário, e esse daqui é de Júlio Prestes,
agradecendo os cumprimentos que recebeu por ocasião de seu retorno ao Brasil em 30. Ele foi eleito, viajou, discursou como presidente eleito, retornou, aqui ele está agradecendo os cumprimentos que recebeu como eleito e a gente sabe ele acabou não tomando posse porque houve a Revolução de 30, não é isso? Foi em 30. Exatamente. Aqui eu aproveitei para trazer a entrevista que eu dei para o Jornal Fluminense, saiu na revista, e aqui uma entrevista para o jornal A Tribuna, tratando desse assunto que a gente está conversando aqui hoje. Realmente um acervo, uma documentação importantíssima de nossa história, tem que ser preservado, né? São obras, trabalhos notáveis de figuras importantes que marcaram na história da nossa história. Parabéns por esse belíssimo acervo. Obrigado. E isso é uma coisa realmente encantadora. Bom, não dava para trazer tudo, porque são centenas e centenas, e também a gente não teria tempo para mostrar, né? Centenas de documentos importantes da nossa história, a história do Império, enfim, uma coisa extraordinária que nós temos aqui em nossa querida Niterói. E eu queria saber, Marcos, como é que conseguiu esse acervo? Você herdou o acervo? Não. Assim, eu não herdei nada de importante. Tudo que eu tenho, eu comprei. Eu tirei do mercado de colecionadores, né? Por exemplo, quando eu soube que estava sendo colocado à venda um lote que tinha 20 e tantas cartas de dependência da Bahia, eu corri na frente, negociei com a pessoa e comprei todo o lote. O que ia acontecer? Esse lote ia ser vendido, uma carta para cada colecionador, e essas cartas iam sumir, porque quando entra numa coleção, a gente que coleciona sabe que ninguém mais vê. Você vê a visita do colecionador, vai ver, olha aqui que legal que eu tenho em casa, mas isso não chega no livro, né? O que eu fiz esses anos, mais de 30 anos, porque eu comecei com 10 e não estou tão novo assim, né? Foi justamente fazer um trabalho de resgate, né? Assim, me esforçando para conseguir um lote inteiro, mas também eu tenho histórias que foram contadas e foram juntadas aos pedaços. Eu compro muito no eBay e eu já comprei pedaços da história do Brasil que estavam na Tailândia, sabe? No Canadá, no Japão. Eu tenho cartas do mundo inteiro endereçadas para mim que eu comprei no eBay, peças que eu achei que contam a história do Brasil que estavam espalhadas pelo mundo, entendeu? Tem, por exemplo, a ação de fundação da empresa francesa que criou uma estrada de ferro na Amazônia, quando a Amazônia estava em litígio entre Brasil e França, e existiam na Amazônia as republiquetas francesas, Cunani, Amazonia, essa história eu já conto no site, né? E alguns livros tratam dessas republiquetas como filatelia fantasma, porque algumas pessoas não acreditam que isso aconteceu, que esses selos foram criados, mas eu consegui no eBay comprar a ação de fundação dessa empresa, né? E isso eu comprei de um francês que tinha e estava vendendo através do eBay, eu comprei. Realmente são coisas extraordinárias. Você é colecionador. Acha errado o colecionador ter essas peças? Não, eu não vejo o colecionador como um vilão, né? Muito pelo contrário. A história que a gente conhece, a gente sabe que boa parte dela existe porque sempre existiu o colecionador, né? E isso, de algum jeito, acaba chegando no museu. Mas a gente sabe também que algumas se perdem, né? O que eu acho de verdade é que colecionar selo é uma coisa interessante e cultural para quem está colecionando e para quem vai ver. Mas eu não acho de verdade certo que eu seja dono desse pedaço enorme da história do Brasil. Então, eu acredito que o que eu estou fazendo não é um trabalho meu e eu estou oferecendo esse trabalho, entendeu? Eu acho que o colecionador está no papel dele e se tiver que conseguir aquela peça, que ele consiga, porque o colecionador preserva, não é isso? Mas também acho que o que conta a história, o que modifica, o que acrescenta detalhe, tem que ir para o museu, né? Você falou em museu, eu sei que das suas pretensões de um museu, e você, como é que você pretende viabilizar o museu? Bom, eu estou com... essa ideia, Sim, eu estou com o projeto pronto, né? Esse projeto prevê verba federal para o acervo, para toda a equipe, para manutenção, né? Só não tem o espaço físico. Então, eu estou já há bastante tempo conversando, buscando o espaço físico como instituição, né? E
e vou, tendo essa parceria, mandar para Brasília e vai vir verba e o museu vai se tornar físico, se Deus quiser. Isso que você tem feito, né? Isso que eu tenho feito. E você, Marcos, você pretende esperar até quando? Você está otimista em relação a... Assim, olha, eu não pretendo esperar mais. Esse trabalho já começou há bastante tempo. Quer dizer, eu coleciono há muito tempo e ninguém tem nada a ver com isso. Mas esse trabalho de resgate, ele consome, obviamente, isso daqui não é barato, né? E eu não tenho eu tenho centenas. Então, eu, como já disse, eu estou fazendo um trabalho que eu acredito não seja meu, de resgate, e eu empenhei muito do que eu ganhei, aliás, quase tudo nesse material. Então, eu já conversei com várias... eu tenho conversado com prefeitos, com secretários de cultura, e estou esperando a resposta. Todos que eu falei gostaram do material, disseram que está tudo bem, que vão assinar. Já entreguei a documentação pronta, o convênio, né? Então, de posse disso, eu mando para Brasília e as coisas acontecem. Eu acredito que Brasília esteja esperando isso, né? Mas, assim, eu não posso ficar esperando para todo sempre. Tudo tem um limite, não é isso? Quando eu fui músico, eu vivi intensamente música. Eu fiquei 2 anos como músico. Eu só vivia música, estudava música e toda semana eu tocava. Quando eu abri o que eu acredito tenha sido o primeiro show do Orlando Moraes, e estava lá o Caetano Veloso me assistindo e alguns globais, né, eu percebi naquele dia que não adiantava ter talento e dedicação. Precisava ter alguém que me colocasse no local. Como eu não queria para a minha pessoa o barzinho todo final de semana, à noite, como que eu queria era alguma coisa, que eu não tinha quem me ajudasse a chegar, naquele dia eu parei com música, entendeu? Então, o que eu estou dizendo é que não dá para continuar isso sozinho. Eu demando muito dinheiro com a manutenção. Esse documento, essa carta aqui, ela tem 345 anos, né? O Correio está divulgando que tem 350 anos de história. Essa carta tem 345 e ela conta a história do Brasil. E não é só essa que eu tenho desse ano, não é isso? Então, eu estou com a história do Brasil que não é minha, né? Eu fiz o que eu podia. É assim, eu estou no meu limite, de verdade. Eu acho que deve às autoridades dar total apoio. Eu torço por isso, acho que isso fatalmente acontecerá, porque sei da importância desse acervo maravilhoso sobre a nossa história que está aqui em Niterói, nas mãos do Marcos Palombo. Eu até felicito pela sua atenção, pelos cuidados de zelar por uma coisa assim tão importante de nossa história. As autoridades devam dar todo o apoio, eu estou disposto a colaborar no que for necessário, porque é um acervo que tem que ser preservado. São centenas de documentos históricos do Brasil. Eu torço por isso, Marcos. E outra coisa, você devolveria ao mercado de colecionadores o que você conseguiu resgatar? Acabaria com esse trabalho de mais de 30 anos de pesquisa? Não necessariamente, mas é possível que sim. Talvez eu precise, né? Eu nasci pobre, trabalho muito e investi quase tudo que eu ganhei nisso. Eu vou repetir, eu entendo que esse trabalho não é meu. Tenho orgulho de ter feito ele, né? Está pronto, né? Ainda falta pesquisa, não dá para eu bancar. Eu já gasto dinheiro para manter climatizado, temperatura, controle de umidade, porque se ficar muito úmido vai dar fungo, vai estragar o papel, 345 anos, né? Se tirar toda a umidade, vai ressecar, vai esfarelar o papel. Então, esse controle não é barato, porque não é só comprar, é manter, não é isso? Então, pode ser que se não me procurarem, eu precise devolver ao mercado de colecionadores. Mas aí eu vou só mudar o projeto, na internet vai continuar. Então, por exemplo, eu digitalizo o documento, conto a história e devolvo para o mercado. Não é o ideal, né? Sim. O ideal é que as crianças, nossas crianças, possam ir ao museu e olhar e ver como era, né? O que estava acontecendo na época, entendeu? Aqui em Niterói há um historiador de renome que tem realizado um belíssimo trabalho e que preside o ciclo monárquico Dom Pedro aqui em Niterói, que é o professor Francisco Tomástico de Albuquerque. E ele, conversando comigo, diz sobre a possibilidade de uma criação de um museu. Eu acho que seria interessante um
um contato com esse grande historiador, né? Sim, quem sabe se... vai ser um prazer. Será um prazer muito grande. Com certeza. E eu vou torcer para que haja algo nesse museu que possa... Vamos ver no futuro, não é isso? Mas eu não estou pensando ainda no plano B, não. Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito que seja um processo, né? Existe um trabalho que eu fiz, o projeto demorou para ficar pronto. Eu estou tendo amanhã uma reunião com o secretário de Cultura. Eu não vou falar nomes para não comprometer, né? Certo. Mas, assim, eu ainda estou no plano A. O plano B eu não pensei porque eu acredito na palavra, eu estou conversando com homens e acredito na palavra dos homens. Certo? E na internet continua? Com certeza. Como eu falei, na internet vai continuar, tem projetos novos, toda essa documentação que realmente acrescenta detalhes à história e que certamente vai gerar novas publicações, essa documentação não está na internet. Eu já conto sobre as repúblicas francesas, eu já conto sobre a deposição de Getúlio Vargas, mas, assim, coisas novas, detalhes novos, ainda não estou segurando, até porque eu não posso fazer esse trabalho sozinho. Eu não sou, por formação, historiador. Sim. Eu preciso do apoio de uma instituição que ensine história, não é isso? Então, na internet vai continuar e eu tenho projetos novos para melhorar a vida de colecionadores, por exemplo, na internet. O Museu Fotográfico, nós chegamos a... Como é que seria esse museu fotográfico? Sim, depois de muito tempo trabalhando nesse projeto, eu acabei percebendo que todas as cidades têm museu fotográfico e o meu irmão deu a ideia e eu formatei e já apresentei para as mesmas cidades que eu estou esperando a resposta desse projeto que a gente acabou de conversar, sobre o museu fotográfico. Ele teria o mesmo formato do Mufinubra, né? Que as peças, aqui, as cédulas, as cartas, os selos, eles servem como marcadores da história. No museu fotográfico, as fotografias, as máquinas fotográficas, os equipamentos vão servir como marcadores da história. Então, esse site ainda não está no ar, ainda está sendo elaborado. É o Museu Fotográfico Mauro Palombo. Mauro Palombo, fotógrafo que viveu em Niterói, chegou aqui, italiano, chegou aqui com 8 anos de idade, com 11 já era fotógrafo profissional, com 17 comprou o Fotodeon ali no centro, né? Foi fotógrafo profissional a vida inteira, principalmente de eventos sociais, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Faleceu em 22 de março passado, deixou uma boa coleção de máquinas fotográficas e de fotografias. Daí, sabendo de que as cidades acabam tendendo a ter um museu fotográfico que ajuda a contar a sua história e, aproveitando o formato vitorioso, porque é primeiro lugar em várias pesquisas na internet desse museu, a gente criou o Museu Fotográfico. Perfeito. Você disse que não ganhou ou herdou nada do acervo, mas as pessoas podem doar para você algum material? Pode, deve, a gente agradece. Se doar não é para mim, é para a ONG, né? Se vocês entrarem no site e olharem lá colaboradores, vão ver a minha fotografia, um breve relato sobre a minha pessoa e nomes de alguns colaboradores. Já ganhei algumas pequenas coleções, perfeito, nada com importância como tem na minha coleção. Mas, assim, se alguém doar uma coleção, obviamente vai receber um certificado e essa coleção não vai ser doada para a minha pessoa, vai ser para a ONG, né? O que é da ONG é do povo. Então, automaticamente entra no museu a fotografia desse colecionador, né? E todo o relato dele como colecionador, os prêmios que recebeu. Quer dizer, é uma maneira de preservar a coleção e a figura do colecionador, né? Porque o que acontece normalmente, a gente sabe que a pessoa vai e morre junto com a história. Com o museu você só gasta, você vive da Palombo Formaturas e Eventos. Atualmente sim. A Palombo, graças a Deus, vai muito bem, obrigado. É uma empresa conceituada. 21 anos de empresa, a terceira mais antiga do Estado, a única que nunca teve processo no PROCON, prêmio nacional, reconhecida, né? Então, é disso que a gente vive. Vamos ver, o Marcos Palombo, né, nosso querido convidado, também é poeta, compositor e artista plástico, né? Marcos, suas considerações finais. Bom, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a minha família por entender esse empenho, né? A falta, assim,
o empenho que eu faço de recursos, né? Não é isso? A minha companheira Tatiana, as crianças Mariana, Caio, Marcos, minha mãe, meus irmãos e a todos os amigos. Muito obrigado, viu? Perfeito. Realmente, acabei de entrevistar uma figura importante em nossa cidade, que realmente tem um acervo notável, talvez um dos mais ricos acervos que eu presenciei e vi nesse mais de meio século de trabalho cultural. Eu quero parabenizar ao Marcos Palombo, mais uma vez, por essa dedicação de preservar a história de nosso país. Em Niterói, encontra-se um dos mais importantes documentários sobre a história de nosso Brasil. Parabéns, e estou imensamente feliz com a sua presença aqui no programa do Grupo Mônaco de Cultura. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença do fundador do Museu Filatélico e Numismático Brasileiro, Marcos Palombo, em nosso programa, e também aos distintos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Há 16 anos, a Universidade Federal Fluminense mantém a Creche UF, uma unidade universitária de educação infantil, que articula ensino, pesquisa e extensão, e visa a formação de estudantes universitários ligados à educação infantil. A Creche UF é um centro de formação que atende à formação de estudantes de pedagogia, de psicologia, de serviço social, enfermagem, nutrição, recreadores que são formados pelo curso de hotelaria, enfim, onde atendemos crianças de 0 a 6 anos com um trabalho de educação infantil de excelência. A creche, localizada no campus do Gragoatá, prioriza uma gestão participativa e busca o envolvimento com a família de cada criança. A unidade tem espaços voltados para cada faixa etária e valoriza o brincar no processo de aprendizagem. É muito importante para a criança o brincar, porque é nela que ela sintetiza o mundo, né? O que ela aprende de mundo é na brincadeira que ela vai aprender a dividir, né? A socializar, a criar regras. Nós temos uma extensa área verde de recreação, nós temos salas planejadas para cada faixa etária, com material pedagógico adequado, para atendimento das necessidades das crianças e também para atendimento das famílias que estão sendo recebidas. Porque quando você recebe uma criança de 0 a 6 anos, ela não é um sujeito único, ela é um sujeito que está dentro de um processo familiar e, portanto, essas famílias também buscam o atendimento dentro da creche. A partir de dezembro de 2013, a creche passou a oferecer vagas às crianças da comunidade em geral, atendendo às novas exigências do MEC, de universalização do atendimento. As vagas serão preenchidas a cada semestre, através de sorteio. Em contrapartida, a creche passará a contar com quadro docente e orçamento próprios. A creche se concretiza como um grande laboratório didático, multiusuário, que permite a possibilidade do atendimento dessa dupla clientela que a creche UF recebe. As crianças do ensino básico, da educação infantil, e os estudantes da graduação, cujas carreiras têm uma perspectiva de trabalho com a pequena infância. Também se modifica a relação que a UF mantém com a sociedade. Ela abre as portas para que não apenas os filhos da comunidade universitária tenham acesso a esse ensino qualificado, mas dá uma grande contribuição social, abrindo as portas para que, efetivamente, a dimensão pública, né, da educação em nível federal possa atingir a sua plenitude no atendimento das crianças de 0 a 6 anos. A gente também se coloca numa condição de receber os impactos e as influências que isso vai trazer para a creche enquanto um público pleno de diversidade de culturas, de linguagens, de interesses, crianças buliçosas,
que olham para o mundo a partir de diferentes lugares. E isso é muito importante, tanto para a formação dos nossos estudantes, quanto para o cumprimento, né, da tarefa de democratização de acesso ao ensino público de qualidade que essa universidade tem a cumprir. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a minha queridíssima dentista Ana Rita Barcelos Alves. Eu troco, às vezes eu boto o Alves Barcelos, então tem que olhar direitinho aqui para não errar o nome. Né, Ana Rita? Seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Tá bem? A Ana Rita é dentista, especialista em prótese e implantodontia. E hoje a gente vai falar sobre implantodontia, correto? Correto. Então, Ana Rita, como é que a gente se prepara para fazer um implante dentário? Né? Como é que é esse pré-implante? Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, É um doutora prazer Ana estar Rita. aqui. Maravilhosamente, é um prazer muito grande recebê-la. A gente se prepara para fazer um implante, primeiro indo ao dentista, recebendo uma indicação do profissional de que o caso é indicado para implantes. Tem que haver um planejamento protético, porque o implante existe para segurar um elemento dentário. Então, é necessário que haja espaço para o elemento dentário, haja a necessidade do elemento dentário, o antagonista dele para que haja a mastigação. Todas essas situações sendo já resolvidas e que esse implante é necessário para a reabilitação e reposição desse elemento, então, se faz um planejamento de que aonde vai ficar esse dente para eu escolher aonde vai ficar o implante que vai apoiar, que vai servir de raiz para aquela coroa. Então, a gente vai analisar o osso, o estado de saúde do paciente, porque implante não é indicado para criança. A partir de que idade se pode já fazer implante dentário? A implantodontia é uma ciência ainda recente e com evolução nos resultados. Já fizeram implantes em pessoas que o desenvolvimento da face não tinha sido concluído e descobriram que isso não dá um bom resultado. Porque os dentes, eles continuam migrando em relação ao crescimento da face. E se movimentando, Eles se movimentam. Os dentes não são soldados ao osso. Os dentes são presos por ligamentos. Então, eles fazem um balanço mínimo, minúsculo, saudável, e há um movimento em função do envelhecimento da boca, né? do sistema estomatognático. O implante não. O implante é como se ele fosse fixo e com esse crescimento o implante não acompanha. Então, o que a ciência agora está estudando? Como solucionar os casos em que se caiu nessa situação de uma pessoa muito jovem ter feito um implante e ele não ter acompanhado o crescimento. Por isso é recomendável que seja feito um implante após o término do crescimento dos ossos, a partir de 21 anos, 22 anos, para que esse crescimento não depois gere uma posição do implante desfavorável. Então, deixa eu te colocar aqui uma questão que eu acho que é uma questão muito pertinente nesse aspecto. Por exemplo, quem tem sisos inclusos, como eu. Aliás, eu tenho umas coisas que, olha, são pavorosas.
Eu tenho até hoje meus 4 sisos inclusos e deitados. Bom, você é minha dentista, você sabe, eu já radiografei, você já sabe que a coisa é braba, né? Quer dizer, para eu mexer nesses dentes, eu teria que tomar uma anestesia geral e encarar isso aí, né? Sim, com a cara e com a bem coragem. recomendável. Vamos supor, não é que eu tivesse uma falha dentária e quisesse fazer um implante. Sim. Eu poderia fazer mesmo com esses sisos inclusos? Claro que sim. Se você tivesse uma falha num dente aqui na frente, não iria interferir a presença do siso incluso na região posterior. O cirurgião ia querer fazer tudo na mesma hora. Isso não tem a menor dúvida. O cirurgião ia Aliás, querer vários resolver já os... quiseram resolver isso e o que esse implante, tá fugindo do tema, mas o que esse siso incluso ali te dá de risco? Porque ele é encapsulado por como se fosse a placenta que envolve o bebê, o dente também tem aquela cápsula. E essa cápsula nós temos que radiografar com uma frequência. Que a gente faz o acompanhamento para poder para isso não se transformar num tumor, cisto. Esse cisto, primeiro claro que a gente vai monitorar, e se houver o aumento dessa cápsula transformando em cisto, aí sim a gente vai intervir, porque pode malignizar. Mas não precisamos ir por aí, não. Não é isso que eu queria falar especificamente. O que eu queria dizer era o seguinte, até que ponto esses sisos, eles só atrapalham. Lógico. Não, eu sei porque eu tive uma extração quando era ainda adolescente, uma extração, acho que do 2º molar aqui desse lado, e eu não mexi, ficou aquela falha e os sisos foram empurrando e acabou a falha. E você vê, meus dentes de baixo, eles só não enfileiraram atropelando um ao outro exatamente por causa dessa falha. Deu espaço para o siso, acho que fazer uma acomodação e eles ficaram As certinhos. coroas ficam unidas, mas as raízes separadas. A oclusão, que é o fechamento das arcadas, fica prejudicado, porque o dente, se ele fechar o espaço com o aparelho, ele vai andar junto com a raiz. Se ele fechar sozinho... Ele anda com a parte superior e a parte inferior. E cria aqui um artifício que, na hora de fechar a boca, vai atrapalhar a mastigação. Pode levar a problemas de articulação temporomandibular, que são problemas de ATM, que acho que já está até bem conhecido. Então, o mau posicionamento de um dente sobre implante também pode levar a problema de ATM. Um siso mal posicionado pode me prejudicar. O incluso está dentro do osso, no dia da cirurgia de botar o implante, se for pertinho, vai lá e puxa. Se ele estiver inclinado, extrai, porque a raiz dele está numa posição ruim. Aquilo vai me tirar do meu planejamento, que eu não posso ver o dente, o implante, como apenas um parafuso no osso. Eu tenho que olhar para aquela boca para poder reabilitar, tenho que ver o todo, toda a biodinâmica dela, mastigatória, para que o movimento para o lado esquerdo não fique prejudicado, porque tem uma ponta aqui que me prejudica. E para que o próprio implante não venha criar um problema de oclusão? A coroa sobre o implante pode trazer um problema de oclusão se esse implante não foi colocado no local exato para essa coroa se assentar na região certa. Porque eu brinco que é como o quadro e o prego. Se eu tenho um quadro, eu vou dizer para a pessoa aonde eu quero que coloque o prego. Porque se alguém colocar o prego e mandar eu colocar o meu quadro depois, muitas vezes eu posso não ficar satisfeita com o resultado. Tá, e uma outra coisa, Ana Rita, que eu acho que a gente pode abordar aqui, que é interessante, é o seguinte: o período, agora, me parece que os implantes evoluíram de tal maneira, né? Hoje já se tem aí um protocolo, né? Em que você previamente já prepara o cliente para o implante dentário, até para que ele tenha um pós-operatório, um pós-cirúrgico, bem mais tranquilo.
Sem dúvida. Não. No início da implantodontia, que de 20 anos para cá se tornou mais popular aqui no Brasil, os profissionais começaram a usar os primeiros sistemas de implante e as primeiras medicações que foram usadas, ainda havia muito acerto e muito erro. E algumas reações de paciente, que não se pode dizer que seja erro do ponto de vista do profissional, que um pós-operatório é uma coisa que a gente nem sempre considera erro, mas que afugenta o paciente do consultório. Sim. O fato de inchar, de haver uma dor, que mesmo que o analgésico resolva, mas o paciente hoje em dia ele não quer sentir nem a dor, quer que não tenha, que a dor não venha. Então, nesse sentido, eu acho que o protocolo dos medicamentos está perfeito. Mas vamos ser francos aqui, uma pessoa também que vai passar por uma cirurgia e não quer sentir dor nenhuma, aí também vamos ver que isso aí é uma grande fantasia. Né? Porque onde vai haver um ato cirúrgico, vai haver uma invasão, e uma invasão de um porte que não é uma brincadeira. Aí entra muita questão psicológica, da confiança, de passar muita confiança para o paciente, porque eu a escuto de paciente dizer que não sentiu nada, a gente sabe que sentiu alguma coisa. E não é só passar a confiança para o paciente, não. Aí eu tenho liberdade até para falar, inclusive em respeito ao seu trabalho, porque já que eu sou sua cliente, o que acontece é o seguinte... você pode ser um teórico maravilhoso, né? E pode não ter uma habilidade manual tão maravilhosa, né? E essa habilidade tão maravilhosa é que vai fazer uma diferença, porque a força que você põe quando você está mexendo na boca do seu cliente, o como você maneja os instrumentos que você utiliza, isso tudo faz uma diferença muito grande. E eu sei que faz diferença, porque eu, quando sento na sua cadeira, você sabe bem, eu digo para você, Ana Rita, sem anestesia. E você diz, Elizabeth, não vai dar. E eu digo, vai dar sim. E sempre dá, pelo menos até agora sempre deu. Né? Quer dizer, por que será isso, hein? Quer dizer, uma mão... que eu sinto, eu particularmente, que sou muito sensível, aliás, sou muito crítica também, sou autocrítica, sou autocrítica, porque eu sempre estou tentando melhorar no meu trabalho, na minha escuta, né? E eu sou muito crítica também como paciente, sou extremamente crítica. Obrigada. E vejo que, quando eu sento na cadeira no seu consultório, eu dou uma relaxada, mas dou uma relaxada, tanto que você diz, está doendo? Não, Ana Rita. Quer anestesia? Não, Ana Rita. Eu fico preocupada. Olha, vamos tomar uma anestesiazinha que vai doer? Não, Ana Rita, não vai doer. E realmente não dói. Mas isso não é com todo mundo, né? Eu não posso prometer isso, eu não prometo. É evidente. Mas aqui eu quero enfocar justamente a diferença de um profissional para outro profissional, no sentido de determinadas pessoas terem uma acuidade, não é? Com as mãos, no seu caso, né? Porque você trabalha com as mãos, né? Seu meio de trabalho, né? Isso São já suas é o início mãos. Do pré-operatório. Esse De é o tal início. forma, né, tal habilidade que você tem, e sensibilidade também. Não é só uma questão da habilidade, pura e simplesmente, mas a questão da sensibilidade, quer dizer, o como você coloca essas mãos, né, no outro. E você tem mãos extremamente delicadas. Né? Não é porque é mulher, porque tem homens que têm mãos delicadas também. E tem mulheres que têm mãos brutas. Né? Eu fui há pouco tempo fazer um exame ginecológico, quase que eu saí gritando da mesa, que dor!
E, no entanto, já fiz muito exame ginecológico com homem e não senti nada. Então, você vê que não é por aí, não é o fato de ser mulher, mas é o fato de ter mesmo a sensibilidade, né? E ter o talento para aquilo, ter aptidão para aquilo. E você, com certeza, tem. E é por isso que eu estou te trazendo aqui, acima de tudo, que eu reconheço o seu trabalho como um trabalho de ponta, um trabalho que você faz com muito carinho, você é muito zelosa pelos seus pacientes, e isso é admirável. Bom, então vamos falar agora do pós-operatório. Sim, começando com o pré-operatório, que o paciente está tranquilo, certo de que está tomando o passo certo, de que ele precisa daquele implante e que o resultado, pelo menos se não vai ser o totalmente esperado, todas as providências foram tomadas. Então, depois de fazer os exames preliminares, os exames complementares, tomografia, radiografia, a gente faz uma simulação no computador do lugar onde o implante vai ficar. Talvez profissionais excelentes não usem essa técnica porque já fazem implante há muito tempo sem ela e muito bem. E eu estudo a implantodontia, mas eu não consegui entrar, não fazia de fato a especialização porque eu achava que tinha ainda algumas coisas a melhorar. E nessa prévia... Nessa prévia, que a gente toma todas essas... Nessa prévia, você chega a fazer alguma simulação de como vai ficar esse sorriso quando o dente chegar? Claro. Dá para fazer isso no computador, na telinha do computador? É um perigo simular no computador. Eu tenho estudado isso, é fascinante, mas é um perigo porque eu vou vender um sorriso fabricado em computador que eu posso não realizar. Eu prefiro, como você já viu, fazer na boca, ainda me sinto mais à vontade, o mais moderno é o do computador, eu ainda me sinto mais confortável em fazendo o que eu sei fazer, eu mostro, olha, isso eu consigo, eu uso uma resina que ela não vai ficar de fato, e é chamado mocap, e você gostou? É assim que vai ficar. Eu posso fazer isso no Fica modelo. mais próximo da... É mais real, eu prefiro vender aquilo que eu posso entregar. Ótimo. Então, depois de todos esses passos, eu tranquila de que eu vou conseguir que há o espaço, que a cor vai ficar boa. Depois de tudo isso, a gente vai partir para a cirurgia, fazendo medicações para não permitir que haja muito inchaço, que haja muita dor, que a pessoa não passe por aqueles pós-operatórios tão traumáticos. Tá, então essa preparação ela já é feita, já existe um protocolo que faz com que você previamente ministre determinadas medicações que vão também agir no pós-operatório. Sim, e essas medicações são determinantes, exatamente. Tá, então vamos falar agora do momento do implante em si. A técnica também influencia no pós-operatório, na experiência da pessoa que está ali. Uma técnica menos invasiva hoje é preconizada. Eu, de formação, sou protesista. E toda vez que eu ver uma cirurgia de implante antes, porque eu já assisto há muito tempo. E o que você chamaria em termos, vamos dizer assim, bem objetivos, o que seria uma técnica menos invasiva? Menos invasiva. Menos invasiva em relação a quê? Então, eu vou falar em relação às cirurgias anteriores, as mais antigas. Que os profissionais faziam exposições maiores da área, do campo cirúrgico. Gostavam muito de expor, exatamente. E a minha visão de protesista, eu não preciso abrir tanto. Hoje... tudo era muito céu aberto. Hoje, com tanta tecnologia, as cirurgias são mais delicadas. Mais delicadas. A gente vê menos sangue, expõe menos e tem menos consequências da cicatrização. Com certeza. Porque os áreas dentes menores para não precisam sofrer com a cicatrização daquela área. E para contaminação também, né? Também. Tudo. Para tempo de cirurgia. Hoje, se puder ser feito um implante fechado,
a opção é essa. Mas tem poder de fato, né? Não pode com optar, certeza. não pode puxar por um implante fechado, que eles fazem sem corte, que vai prejudicar o resultado. Aí não vale a pena, porque um corte minúsculo ainda pode ser melhor do que sem corte. E a pessoa, ao sair da cirurgia, pode nem perceber que nem está cortado. Pode ser um corte tão pequeno que aquele pontinho ali não incomoda a pessoa. Tá, e no momento da cirurgia, agora já tem alguns tipos de sedação feitas também para que o paciente fique mais sedadinho lá, mais tranquilinho, mais relaxado. Em alguns casos é obrigatório, não é nem o paciente que pede, sou eu quem determina. A sua cirurgia será feita com sedação, porque são cirurgias longas. E a gente precisa não Quanto desviar. tempo, mais ou menos, para um implante? Tempo para fazer um implante? Em média. Olha, pode ser 20 minutos. Pode ser muito Relativamente rápido. Mas, em alguns casos, a gente capricha, mede certa gengiva. Leva mais um tempo até por excesso de zelo. Você que é bem perfeccionista, eu conheço o seu trabalho. Eu não tenho exatamente pressa, porque eu quero bater no papinho antes, porque a gente quer se preparar melhor. Em outras, eu já fiz uma que a gente começou 9 da manhã, acabou 2 da tarde. Mas estava lá, anestesista, era uma cirurgia grande, e eram 8 implantes. Mas são dias ótimos, E me diga uma coisa, hipertensos? Você faz uma preparação... Tem que estar controlado. Mais uma vez, é muito importante chamar o anestesista. Porque ali o anestesista tem o controle. Porque você pode ter até uma pessoa que não seja hipertensa e no fazer momento fazer um de pico. hipertensão. Pode. Resultado, consequência disso pode ser um sangramento maior, mas não convém, né? Mas se a gente sabe que a pessoa é hipertensa e não controlada, e ao longo das sessões de planejamento demonstra que tem uma instabilidade da pressão sanguínea, é importante que esteja presente o anestesista. Tá. Bom, então nós estamos nos 5 minutinhos finais. Vamos falar então desse pós-operatório, que com essa preparação toda só pode ser cada vez melhor. Está caminhando para cada vez ter um pós-operatório mais rápido, né? E menos traumático. E aí, eu sempre aviso para o paciente que ele vai fazer corticoide por 3 dias. Um dia antes, no dia e no dia seguinte. E que ele não leve vida normal. Um perigo, fala para o paciente, né? Vida normal. Isso no pós. No pós. Porque ele está muito bem, mas eu quero correr na praia, eu quero ir para o sol, porque eu jogo futebol. Loucura, né? É loucura, porque aquele medicamento, ele está artificialmente mantendo ele bem, mas há uma resposta do organismo. Lógico. E no 4º dia que ele vai estar sem o corticoide, porque esse corticoide para de tomar, que é o 3º dia após a cirurgia, em alguns casos há um inchaço menor, mas ainda acontece. A pessoa, mas eu estava tão bem, aí eu fui andar de bicicleta, inchou. Mas é porque nesse período a pessoa já estará descoberta. Tá, então, Ana Rita, quantos dias após o ato cirúrgico você libera normalmente, em média, seu cliente? Depende correndo tudo normalmente. Correndo Depende muito da cirurgia. Em alguns casos tem que ficar 15 dias. Sem academia, sem correr na esteira. Tá, mas mais ou menos a gente tem que ter uma ideia. Uma semana para um elemento dentário? Uma semana, 5 dias. Porque eu vejo aí muito cirurgião plástico dizer assim, como a gente vê aí muito, em 15 dias você vai estar trabalhando, vai fazer um lifting e vai 15 dias trabalhando, não vai mesmo. Mais disso. Mas o que eu falo? Eu falo para uma pessoa, quando vai fazer prótese protocolo, prótese protocolo, vamos explicar, é uma dentadura. Essa dentadura sobre vários implantes, 4 a 5 implantes. Eu faço uma cirurgia de prótese protocolo, peço que a pessoa fique em casa até o protético terminar, porque a gente faz a moldagem imediata, até a gente faz a moldagem,
3 a 6 dias depois, o protético me traz essa prótese pronta, conforme tudo que já foi planejado em cera. Ele só reproduz tudo que já foi pensado e a gente adapta e aí pode ir para a festa. E eu tenho casos de paciente. Não posso ir não, só tenho uma semana. Eu não vou não, doutora, botar prótese. Eu falei, e o casamento que você ia? Ela, eu acho melhor ficar em casa. Eu falei, você vem aqui que você vai ao casamento. E ela foi. Não realmente, mas a gente tem que falar a realidade. Lógico, com certeza. E ela foi ao casamento. Eu acho que as informações prévias ao paciente. Mas o casamento não é correr na praia. Lógico, são coisas diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes, né? Não é ficar exposto ao sol, nem fazer esforço físico. Não. Nada disso. Não. Né? Coisas que podem provocar males maiores. Que então, podem você gerar... diria aí que de 15 a 20 dias para esse restabelecimento, mais ou menos? Sim, de uma reabilitação grande. Eu estou dizendo aí de uma reabilitação, não de repor um elemento. Tá. Porque... Risco de infecção, muito pouco, né? Pouco se o material for bem cuidado e a técnica cirúrgica... o profissional que faz o auxílio também, né? Porque a gente porque esse antibiótico começa a ser feito no pré-operatório também, né? Então, chances de infecção são pequenas. Depende também de infecções prévias e dentes contaminados próximos nessa área, né? Também. E outra coisa também, né, Ana Rita, de como está esse organismo sistemicamente falando. Exatamente. Né? Porque você não pode rastrear tudo, né? Pode haver uma resposta. E a gente, às vezes, a gente aprende, né? Tem um comprimido que é sublingual. E aí a paciente, mas a minha dor volta. Eu falo, mas como? Esse comprimido ele é muito bom. Ela, não, mas para adiantar mais, eu tomo a água, eu não fico esperando ele absorver embaixo da língua. Então, muitas vezes, a gente agora eu já sei, olha, não tira esse comprimido debaixo da língua. Porque ali é que absorve. Mas não passava pela minha cabeça que ela... Vasos, né? Mas não passava pela minha cabeça que ela não estava fazendo exatamente o procedimento. Até a gente descobrir. Teve outra, mas está ardendo. E aí estava usando um bochecho que eu não tinha recomendado. Até a gente descobrir o que é. Muitas vezes pode ter mas a gente descobre, né? Tem um pouco de psicologia. Você tem bastante. E você tem esse jeitinho, essa paciência de conversar, de mostrar essas coisas que são importantes, né? Porque eu vejo hoje que a maioria dos profissionais que já começa a lidar com essas cirurgias, que são cirurgias que envolvem não só o tratamento em si, do organismo como um todo, mas que são cirurgias relacionadas ao melhoramento da estética do indivíduo de uma sempre maneira... envolvendo estética. O que acontece é o seguinte, os cirurgiões, nesse aspecto, eles são muito, eu acho que, aí até antiéticos, no sentido de não informarem ao paciente devidamente, corretamente, como ele deveria ser informado, das complicações que poderão haver durante o transcorrer de uma cirurgia. Quanto melhor você avisa das consequências do paciente, mais satisfeito ele vai ficar depois. Exatamente, com certeza. Né? E outra coisa, a confiança no trabalho, que é imprescindível. Né? Para você se entregar a alguém para fazer uma intervenção desse tipo, é preciso confiança. E eu acho que a confiança a gente adquire dessa forma, sendo verdadeiro, informando o máximo possível ao cliente. Ana Rita, 1 minutinho para suas considerações finais. Qual é a mensagem que você quer deixar para o nosso telespectador? Para o telespectador que está pensando em fazer uma intervenção. Ou uma outra intervenção. Eu sinceramente recomendo, não em todos os casos, nem todos os casos podem ser solucionados, mas a evolução em quase todos os casos podem. Quem não tem o osso suficiente... Quem não tem osso suficiente, esse osso pode ser adquirido. Técnicas para muito pouco osso já existem. Pós-operatório é muito tranquilo. Eu recomendo que, hoje em dia, a implantodontia é uma ciência
que ela está chegando a resultados de muito boa previsibilidade. Que bom. Prazer muito grande ter você aqui conosco. Para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa. Foi, né?